Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Romanos capítulo 12, versículos do 9 ao 21. Romanos capítulo 12, versículos do 9 ao 21. Padre Pio nos diz aonde a gente não deve gastar nossas energias. E a palavra de Deus nos mostra onde a gente deve gastar essas energias. Padre Pio nos diz assim: não gaste suas energias, as suas forças, o seu tempo em coisas que geram preocupação, ansiedade e angústia. Você está gastando seu tempo com coisas que só têm criado preocupação para você, trazido ansiedade, te deixado angustiado. E ele diz assim: só uma coisa é necessária. É verdade, gente. Só uma coisa é necessária. Eleve o seu espírito e ame a Deus. Porque se você elevar o seu espírito e amar a Deus, tudo mais acontece como consequência disso. E não vai gerar nem preocupação, nem ansiedade, nem angústia na sua vida. Mas vai trazer paz, amor, alegria, felicidade verdadeira. E por isso a palavra de Deus nos diz, versículo 9: o vosso amor seja sincero. Detestai o mal. Detestai o mal. Apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades. Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos. A ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos, na medida do possível. E enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Caríssimos, não vos vingueis de ninguém. Cedei o passo à ira de Deus. Porquanto está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, estarás amontoando brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O vosso amor seja sincero. Que a gente não finja amor pelas pessoas. Aqui não estou dizendo que a gente deve ser grosseiro e ficar transparecendo a nossa falta de afeto para as pessoas. Não estou dizendo isso. Mas estou partilhando com você
que a palavra de Deus nos manda amar e nos manda amar com sinceridade de coração. Porque tem pouca coisa tão ofensiva quanto alguém que simula gostar da gente, que simula nos amar, que finge amizade por nós, quando na verdade a pessoa guarda intenções cruéis, malignas dentro do seu coração contra a gente. Quando na verdade o que existe dentro do coração é um mal querer. Então que o vosso amor, o meu amor pelas pessoas seja sincero e o seu também. Detestai o mal. Tudo que é ruim, não queira se meter em nada que não presta. Sabe, eu tenho feito esse exercício. Se eu posso ajudar, eu me aproximo. Às vezes, quando a gente se aproxima de duas pessoas, você quer ajudar, mas elas não querem se ajudar. E às vezes a sua presença ali corre risco de agravar a coisa ainda mais. Em vez de produzir o bem, pode até produzir o mal, a gente se retira. Porque é detestável estar ali naquele angu de caroço, né? Detestai o mal, apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, rivalizando-vos em atenção recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito. O que é fervoroso de espírito? Um coração que ama até queimar. Um coração quente. Que as pessoas sintam o afeto da gente. Servindo sempre ao Senhor. Alegres na esperança. Fortes na tribulação. Perseverantes na oração. Mostrai-vos solidário com os santos em suas necessidades. Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não amaldiçoeis. Não amaldiçoe nem mesmo quem persegue você. Porque a maldição, a primeira pessoa na qual ela pega é na pessoa que a declara, que a proclama. Naquela pessoa que lança a maldição. É como se você tivesse ali gasolina e quisesse acender num balde, quisesse acender e jogar no fogo. Meu amigo, vai alimentar o fogo, mas vai voltar e vai queimar você também. A pessoa que amaldiçoa é como aquela que lança jatos de combustível inflamado sobre uma situação que já está, incendiada. Pode queimar lá, mas vai queimar aqui também. Não amaldiçoe. Nós não somos herdeiros da maldição, nós somos herdeiros da bênção. É muito triste quando você chega num lugar, o pessoal começa com aquela conversa, né? Essa cidade foi amaldiçoada por um padre, ou por um bispo, ou mataram aqui um padre, e tem uma maldição sobre este lugar. E às vezes você percebe que realmente tem alguma coisa estranha ali. Mas é tão ruim quando isso é associado à imagem de uma pessoa de Deus. Porque nós somos embaixadores da graça de Deus. Nós somos ministros da bênção de Deus. Ah, Márcio, mas não tem mais. Sabe, o primeiro mártir cristão foi Santo Estevão. Quando Santo Estevão estava sendo morto, ele foi morto a pedradas. Havia um jovenzinho, um menino ali presente, que estava inflamado de indignação, porque ele era de menor e não era permitido a ele dar também uma pedrada, participar daquele homicídio, daquele linchamento, daquela execução. Então esse garoto, que estava com sede de sangue, não podendo atirar a pedra,
se ofereceu para ajudar quem ia atirar. Me deixa segurar o seu manto, porque assim você pode dar uma pedrada melhor, sem o manto te atrapalhando. E saiu recolhendo os mantos de todos aqueles que estavam empenhados em apedrejar. Sabe qual era o nome desse menino? Saulo. São Paulo. E no momento em que Santo Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu se abrir e a glória de Deus se manifestar. E naquela hora, Santo Estevão, agonizando, vira e diz ao Senhor: Senhor, perdoa este pecado a esses que me apedrejam. Não leve em consideração esse mal que estão me fazendo. E você não pense que aquela oração comoveu os criminosos, os assassinos, porque eram o que eles eram, assassinos, criminosos. Não os comoveu, não. Os linchadores, os homicidas. Não pense que essa oração fez com que Paulo ficasse comovido, com dó. Não ficou, não. Mas esta oração, independente do sentimento daqueles que estavam em volta, porque eles continuavam, talvez ficassem até mais furiosos com aquela oração. Aquela oração, inclusive, fez com que eles ficassem mais violentos. Não tem a ver com o sentimento que aquela oração gerou, mas com a graça que ela obteve. Aquela oração não só alcançou o perdão para Saulo, mas converteu este homem em Paulo, o grande evangelizador de todos os tempos. Porque se hoje eu e você temos o evangelho nas nossas mãos, em grande parte foi por empenho do Paulo, porque foi ele quem evangelizou os estrangeiros, os gentios, os não-judeus. Então não amaldiçoe, meu querido. Não amaldiçoe ninguém. Abençoe a todos. Mesmo aqueles que te perseguem, mesmo aqueles que atentam contra a sua vida. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, mantende um bom entendimento uns com os outros. E aqui uma parte importante para nós nesse dia: não sejais pretensiosos. Não se ache muita coisa. Não se pretenda para além do que você é, porque aqui não é pretensão simplesmente de coisas, é pretensão em relação a si mesmo. Não sejais pretensiosos, porque o pretensioso ele acha que tudo lhe é de direito, que a ele cabe o que tem de melhor, que ele tem a primazia em todas as situações. E quando a gente pensa assim, nós estamos sempre contra as pessoas, porque todo mundo que nos ameaça, a gente quer combater. Não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos vossos próprios olhos, e a ninguém pagueis o mal com o mal. Você está vendo o que faz a palavra de Deus? Ela vai agindo para nos ensinar como é que nós devemos nos relacionar com as pessoas. A única maneira de nós intervirmos na vida de alguém é para fazer o bem. Se não for para fazer o bem, que nos vale aqui a direção do Padre Pio, São Padre Pio. Não gaste suas energias em coisas que geram preocupação, ansiedade e angústia. Isso que você está fazendo em relação a essa pessoa que te vem à cabeça quando eu falo isso. Isso está trazendo paz para você? Quando você imagina que você vai fazer o que tem intenção de fazer, isso te traz paz? É algo que você conseguiria contar para as pessoas, essa sua intenção, sem queimar a cara, sem sentir vergonha? Porque se for, você faça. Mas se quando você pensa naquilo que você tem intenção de fazer, mesmo que você saiba que você não vai fazer,
mas você tem esse desejo. Se aquilo que você deseja fazer em relação a esta pessoa, ou que você está fazendo em relação a essa pessoa, e aqui eu não digo só fazer o mal, mas às vezes o tipo de envolvimento que a gente tem, sabe? Mesmo que você não queira prejudicar a pessoa, às vezes é um relacionamento pernicioso, em que Deus foi posto fora desse relacionamento. Porque o motivo da relação é o pecado. É a cumplicidade no crime, é o roubo, é a desonestidade, é estar unido a uma pessoa contra outra, porque tem gente que não está unido, ela está junta. Tem uma diferença entre estar unido e estar junto. Tem gente que junta com a outra, mesmo com uma pessoa que não gosta, porque tem uma outra em comum que elas detestam juntas. Não é? Então, Deus é posto fora desses relacionamentos. Se quando te vem à cabeça alguém cuja maneira de se relacionar com esta pessoa gera no seu coração preocupação, ansiedade e angústia, não gaste as suas energias com isso. Pelo contrário, vou fazer o que então? Eleve o seu espírito e ame a Deus. Gente, como nós teríamos paz se a gente não se importasse com o que os outros fazem e não nos diz respeito. Tem coisa que não diz respeito a você. Olha, são coisas que precisam ser ensinadas. Eu amo aprender. E quem gosta de aprender e aprender as coisas de Deus, tem o dever e tem a obrigação de ensinar. Só que quando você ama o que você aprendeu, não é obrigação, vira um prazer ensinar. As pregações, os lugares que eu vou para poder evangelizar, os materiais de evangelização, os livros que eu escrevo, é para ensinar o que eu aprendi e que tanto bem fez para mim. Olha, tanto faz bem e o bem se torna tão evidente que hoje a quantidade de pessoas que pedem para eu e a Rose escrevermos um livro sobre educação de filhos, você não tem ideia. É muita gente, muita. Amigos, inclusive, não pedem, intimam, mas não tem tempo. É uma coisa de cada vez. Escrever um livro é demorado. Gente. Mas as pessoas perguntam, como é que vocês aprenderam? O que é que vocês fizeram para que nesse mundo caótico que a gente está, vocês terem esse resultado de vida familiar? Eu aprendi com a palavra de Deus. E aprendi também com a palavra de Deus uma coisa que eu não sabia. Eu achava que como cristão, eu achava que como uma pessoa que seguia Jesus, eu deveria me meter em tudo que estava acontecendo de errado para poder tentar consertar, ou se não consertar, eu denunciar. Eu achava. Era um menino. Então eu vi uma coisa errada, podia não ter a ver comigo. Eu ia lá, eu me metia. E aqui na Canção Nova, eu fazia isso direto. Fazia porque eu sentia, como eu ainda sinto, que tudo na Canção Nova me diz respeito. Né? A condução da Canção Nova, o que faz o presidente da Canção Nova, me diz respeito. Canção Nova é a minha casa, é a minha família. O último dos pré-discípulos que ingressaram na Canção Nova, o menorzinho, o último que entrou, o mais novinho, me diz respeito, porque a minha casa é a minha família. Mas eu usava esse sentimento, que é justo, né? Eu usava para eu interferir em coisas que às vezes o resultado era pior do que se eu deixasse quieto. O que foi que eu aprendi? Quando a gente intui, a não ser que seja para salvar a pessoa, que algo que está acontecendo não é bom, a gente não deve ter nada a ver com aquilo, gente. Nem lá a gente deve ir. Porque isso poupa a gente e às vezes poupa
de agravar uma situação, de gerar escândalo, de complicar o que não está bom. Deixar agir a graça de Deus. É que nós queremos interferir pela força humana, pela força da carne, pela força da palavra, da palavra humana, da ordem, da denúncia, da discussão, do bate-boca. Obrigar as situações ao que nós achamos que deve ser. Nós queremos vencer ainda pelos carros e pelos cavalos, pela força dos exércitos, como diz a palavra de Deus. Mas não é pela força dos exércitos. É pela força do Espírito Santo. É pela força de Deus que nós venceremos. Aí a gente faz toda essa mixórnia, mas é incapaz de dobrar os joelhos e elevar o espírito a Deus. Você sabe por quê? Porque a gente acha que essa bagunça vai trazer mais resultado do que a nossa oração confiante a Deus. Vai trazer mais resultado. Um resultado que você vai odiar. Um resultado que vai trazer o mal para junto de você. Vai fazer o mal lá, vai fazer o mal para você. Um resultado que vai fazer você se arrepender de ter feito as coisas na carne. Outro dia eu atendi uma pessoa e ela me contava que diante de uma situação dificílima que ela vivenciou, ela rompeu com o matrimônio dela. Até por força do conselho de uma pessoa cristã. Que vergonha. O marido tinha caído numa situação de pecado, fragilizado. E ela foi se aconselhar e disseram para ela aquilo que a mágoa dela queria ouvir. Põe ele para fora. Gente, se destruiu a casa desta senhora. Destruiu o marido dela, que queria ajuda. O despedaçou a um tal ponto que ele quase chegou ao fim da vida. Os filhos foram tão afetados, que ela precisou buscar o marido de volta. E teve que ir catando os cacos, mas você sabe que depois que se quebra não é fácil. E ela olhava para mim e me perguntava o que fazer. E a gente aponta a direção, mas mostra também quais são as consequências de uma decisão tomada na carne e não no espírito. Como assim tomada na carne? Pelos frutos da carne. Ódio, ciúme, desejo de vingança, pagar o mal com o mal. Isso tudo é o que a nossa carne clama. É o que clama em você quando você está com raiva. Quando você está ferido. O que é que grita em você quando você está ferido? A sua carne. O que clama em você quando você está com ódio? A sua carne. E quais os resultados? Os que eu vi no semblante dessa mulher. Triste. Outro dia, num outro estado, também uma senhora veio conversar comigo, me contou que ela foi lá para poder pedir oração. É uma conversa esquisita, gente. Muito esquisita, mas ela estava sendo sincera. No meio daquela conversa esquisita, eu percebi que ela não era cristã, não era católica, não era cristã, não era nada. Para não dizer que não era nada, era metido com aquele monte de coisa que não presta. Que você entende muito bem o que é. E eu não vou ficar falando. E ela foi lá porque ela estava assim, sabe quando a pessoa está na pirambeira? Era ela. Aí ela virou para mim e disse assim: o meu marido está morrendo, definhando, e eu não sei o que fazer. Aí eu rezei por ela um pouquinho. Aí me veio de perguntar para ela. Falei: quando foi que começou esse declínio? Aconteceu alguma coisa? O que foi que aconteceu? Aí ela contou: meu marido sempre foi um homem muito justo, muito bom e muito correto. Ele me traiu. Ele ficou com a consciência tão pesada que ele me contou. Foi uma única vez. E ele me contou de imediato. Me contou e me disse que ele estava disposto a sair de casa imediatamente e me deixar com tudo, porque ele cometeu o erro
que ele não deveria ter cometido, e ele estava arrependido, e que bastava uma palavra minha e ele sairia de casa. E eu disse para ele ficar. Mas logo em seguida veio a notícia, para ele, que a mulher com quem ele teve a relação engravidou. E eu tomei a decisão de permanecer com ele. Aí teve o que a mulher não me contou, mas que na oração o Espírito Santo mostra. Orando ainda por ela, o que o Senhor me mostrou? Que ela não deixou ir, mas ela não o perdoou, e ela lembrava esse homem todos os dias, com uma atitude de tristeza, da qual ela nunca abriu mão. Ela sempre se mostrou triste, abatida, para lembrá-lo o que ele tinha feito. Isso estava acabando com esse homem. Já tinha passado-se dezenas de anos. O filho desprezava o pai por causa disso, e as filhas tinham um ódio mortal do pai. Aí, por isso que eu digo para vocês, você tem que tomar cuidado com quem você vai se aconselhar, principalmente se for comigo, porque eu vou falar o que Deus puser no meu coração. Às vezes tem gente que vem uma vez só, nunca mais quer me ouvir. Porque eu não vou falar para a pessoa, vou falar com jeito, vou falar com carinho, eu não vou falar para ela o que ela quer escutar. Sabe o que eu disse para essa senhora? Falei a verdade, falei, a senhora está matando este homem. Não, mas é que... Falei, a senhora, ela não me contou isso, mas depois ela confirmou. A senhora vestiu uma carapuça de tristeza a vida inteira, a senhora não permitiu que essa mágoa se curasse, a senhora mostrou para o seu marido, para os seus filhos, até ao ódio dos filhos contra esse homem, e esse homem está morrendo porque a senhora não o perdoa. Mas eu não consigo perdoar. Aí a verdade vem. Falei, a senhora consegue se a senhora quiser. O que eu devo fazer? Falei, a senhora deve voltar para casa, chamar o seu marido e dizer para ele que a senhora o perdoa, e tomar a decisão de, a partir de hoje, libertar-se desse espírito de tristeza que a senhora invocou sobre a senhora. E a senhora vai chamar as suas filhas e vai dizer para elas que elas têm a obrigação de perdoar o pai. Ah, mas elas não vão querer, então a senhora mande. Diga a elas, como mãe, eu estou mandando que vocês perdoem o pai de vocês. Porque a senhora, que foi a pessoa mais afetada, tomou a decisão de continuar com ele. Foi uma vez que esse homem errou. Não foi uma vez? Ela, sim, foi uma vez. Vai falar com as suas filhas para perdoá-lo. Eu sei que ela saiu pisando fogo, mas eu tenho certeza que se ela fez o que lhe foi dito, ela trouxe uma ruptura com este mal para dentro da casa. Ela quebrou este mal. Então, meus queridos, nós teríamos muita paz se a gente não se importasse com o que os outros fazem e que não nos diz respeito. Tem coisas que não têm a ver conosco. Nós não devemos levar mais males para uma situação que já está ruim. E se for para a gente se meter numa situação, se não for para ajudar, então que a gente não se meta. Outro dia eu vi uma situação interessante. A pessoa chegou para alguém contando. A pessoa chegou, chamou o padre para poder jantar, né, na casa dela. E o padre foi e tinha uma pessoa que o acompanhou, levou um vinho, né? É normal, você convida, às vezes quem vai levar alguma coisa, levou um vinho. E a pessoa ficou escandalizada. Quando viu lá ele pedindo uma taça, serve um pouquinho de vinho aqui, virou para ele e falou assim, padre, o senhor bebe? Eu bebo. Ele falou, mas padre bebe? Eu falei, bebe. Aí ela, não sabendo mais o que dizer, virou para ele e falou assim, e beber não faz mal para a saúde? Aí ele virou para ela e disse assim, minha avó morreu com 103 anos e cheia de saúde. Aí a mulher perguntou, ela bebia? Ele falou, não, ela cuidava da vida dela. Cuidava da própria vida. Cuidar da própria vida, meu amigo, faz um bem que você não imagina. Vive 103 anos ou mais.
Mas não, a gente tem a mania de ficar buscando coisas ruins para trazer para a vida da gente. Como é que pode ficar em paz por muito tempo uma pessoa que vive para se meter na vida alheia, buscando ocasiões, colecionando fofocas? Você concorda comigo que isso é lixo que a gente vai trazendo para dentro da alma, para dentro do coração? Não tome as suas decisões na carne, porque isso traz o mal para dentro de você. Não tome a decisão de se enfiar na vida alheia por causa desses atrativos, curiosidades e de fofocas. Até com o pretexto de ajudar, mas a gente sabe que no fundo, a gente está indo para poder especular. Feliz a pessoa que tem um coração bom, gente. Feliz a pessoa que tem um coração simples. Feliz a pessoa que tem um coração humilde, porque essa pessoa vai ter muita paz na vida dela. Sabe, eu dou graças a Deus, porque eu casei com uma esposa que a gente tem assim o mesmo perfil. Nós não gostamos de fofoca, nós não gostamos de nada que diz respeito à vida alheia. A gente não se mete na vida de ninguém, porque não nos diz respeito. E nós entendemos que grande parte dessas pessoas bedelhudas são desocupadas, porque quem está ocupado da própria vida não tem tempo para se ocupar da vida dos outros. E qual é o resultado disso? A gente tem paz. Lá em casa nós vivemos em paz. Simplesmente pelo fato da gente não ficar se enfiando naquilo que não nos diz respeito. E olha, o que mais ajudou os santos a serem santos foi matar esses desejos perniciosos e se libertarem dos outros, não é? Da vida dos outros, para cuidarem das suas próprias vidas. A gente precisa se libertar desse apego, essa curiosidade da vida alheia, para a gente cuidar de si mesmo. Isso nos conduz para a santidade. Se você se ocupar de você, você vai ser uma pessoa melhor, porque tem tanta coisa na vida da gente para a gente cuidar. Então, olha, a gente perde muito tempo emaranhado nestes maus costumes. Perde muito tempo perseguindo coisas passageiras. Você concorda? Que nós desperdiçamos tempo e energia, como disse aqui o Padre Pio. Não gaste suas energias em coisas que geram preocupação, ansiedade e angústia. A gente gasta muito tempo com essas coisas que são passageiras, que são um emaranhado que fica nos amarrando em coisas ruins. Um tempo precioso que nós poderíamos dedicar à nossa salvação e à nossa santidade. O outro problema é quando nós não cortamos o mal pela raiz, sabe? Ao mesmo tempo em que a gente não corta o mal pela raiz, nós não nos agarramos com força a esse desejo de crescer em nossa espiritualidade. Nós temos, gente, que tirar o que não presta e nos agarrar ao que presta. Eu e você precisamos assumir com afinco o chamado de Deus para a gente ser santo. Porque se a gente não caminha na direção da santidade, nós vamos ficando pessoas frouxas, preguiçosas, frias. A nossa dificuldade com as coisas de Deus é porque o pecado está vivo dentro de nós. É porque o homem velho continua segurando as nossas pernas, e aí nós não conseguimos avançar com essa tralha pendurada na gente. O que impede a gente de experimentar o poder do Espírito Santo que a tudo transforma. Você sabe o que é? O que é que tem impedido a mim e a você de experimentar essa força que a palavra de Deus fala e que tantas pessoas testemunham, que transforma tudo? O que é que tem causado esse impedimento? É que nós ainda não estamos livres dessas amarras, dos apegos, dos desejos mundanos, das inclinações pecaminosas, e não nos esforçamos pela nossa santidade. Basta uma provaçãozinha, uma decepção, uma tristeza, e a gente se deixa abater. Basta uma contrariedade,
E a gente se revolta e cai triste num canto e vamos nos consolar no que é errado. Eu estava rezando, mas as coisas não vão do jeito que a gente espera. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Então eu vou me consolar com aquilo que eu sempre tive. E atola o pé na comida, no sexo, na vingança. A pessoa começa a viver como se Deus nem existisse. Então, se a gente se esforçasse e lutássemos para valer, se a gente colocasse esse homem de Deus forte que existe dentro de nós, essa mulher de Deus forte que existe dentro de você, para lutar com fé nas promessas de Deus, minha querida, meu irmão, nós veríamos sim, infalivelmente, o auxílio do Senhor descer sobre nós, porque o auxílio de Deus desce infalivelmente sobre aquele que luta. Você sabia disso? Eu não tenho experimentado o socorro de Deus. Ele vem sobre aqueles que lutam sem esmorecer. Porque Deus socorre os que lutam. Porque Deus socorre os que esperam na sua graça. E se Deus os socorre, por que Ele permite essas lutas? Deus os deixa lutar para que se tornem na vida deles oportunidade de vencer. Entenda que essa situação difícil que você enfrenta é uma oportunidade de você vencer. Você acredita nisso? Se nós nos contentarmos em rezar só para cumprir preceito, se eu vou à missa para poder cumprir preceito, se eu rezo o terço para poder cumprir preceito, eu ouvi na Canção Nova que isso é bom. Então o que é bom? A pessoa quer saber o mínimo possível. O que é que eu preciso, igual o jovem rico, o que é que eu preciso fazer para eu ter a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Eu vou na missa, eu rezo o terço, eu confesso uma vez por ano, eu cumpro o que manda a igreja e diz a palavra de Deus. Se você fizer só para cumprir preceito, o seu coração vai esfriar. Nós vamos esfriar. Corte o mal pela raiz. Arranque os vícios, rompa com o pecado e você vai ter uma paz e uma força invencíveis. Agora, triste é quando a pessoa percebe que ela era melhor e sua vida era mais pura antes dela se converter, antes dela começar a caminhar com Deus. E olha, isso aqui chama atenção para nós da Canção Nova. Eu era uma pessoa melhor, quando alguém diz, né? Eu era uma pessoa melhor e uma pessoa mais pura antes de eu entrar na Canção Nova. Pelo amor de Deus, piorou em vez de melhorar. Não, nosso amor por Deus tem que crescer todos os dias. Hoje eu preciso amar o Senhor mais que ontem. E tem gente que acha muito, já se a pessoa conseguir conservar no seu coração o primeiro amor. Não, gente. Quem se esforça no início não perde o embalo. E depois faz tudo com facilidade e alegria. A hora é agora. Coloca as mãos sobre o seu peito. Feche os seus olhos um pouquinho. Diante desta palavra que você escutou. É difícil deixar os vícios antigos, os antigos modos de proceder, sim. Mais difícil ainda é você contrariar a sua própria vontade. Mas se você não vencer essas coisas pequenas como se meter na vida dos outros para cuidar da sua, como é que então vai vencer as coisas mais difíceis? Como é que vai ter forças para poder vencer? Aguenta agora no caminho certo. Pede a Deus essa graça. Senhor, me dá a graça de aguentar agora no caminho certo. Aguenta agora no caminho certo. Deixa para lá o quanto antes esse mau hábito, para que ele não te arraste a coisas piores. Gente, se nós soubéssemos quanta paz nós teríamos e quanta alegria a gente daria às pessoas cultivando um coração bom e cuidando da nossa própria vida, a gente se apressaria a pedir a Deus para nos converter e a cumprir esta palavra na nossa vida hoje. Eu termino dizendo a você de novo as palavras do Padre Pio. Não gaste suas energias em coisas que geram preocupação, ansiedade, angústia, porque só uma coisa te é necessária. Eleve o seu espírito e ame a Deus. Vamos orar.
pedir esta graça mesmo ao Espírito Santo, de ter este coração dócil ao Senhor, aquilo que Ele nos pede. Vem, Espírito, vem, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Clame, vem, Espírito, vem, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.